Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrindo Parênteses. Meu nome é Clarissa e aqui eu compartilho as minhas experiências morando e trabalhando aqui na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me perguntam muito nas redes sociais, que é a respeito de fazer amigos aqui na Alemanha. Essa é uma grande preocupação das pessoas que estão pensando em morar no exterior, porque já que você já vai estar longe da sua família, dos seus amigos, e você não vai ter um sistema de apoio ali para te ajudar com todas as dificuldades e os desafios de morar em um lugar completamente diferente, muitas pessoas ficam um pouco receosas assim com essa questão de morar fora. Além disso, falando especificamente da Alemanha, existe uma ideia de que os alemães são pessoas muito frias e que eles não são muito abertos a novas amizades e que então, por conta disso, acredita-se que é muito difícil conhecer pessoas uma vez que você se mudar pra cá. Eu particularmente não concordo muito com essa ideia. Na minha opinião e na minha experiência, essa questão de você fazer amigos tem muito mais a ver com a fase da sua vida do que necessariamente com o país onde você está indo morar. Claro, existem alguns lugares em que as pessoas elas naturalmente são um pouco mais abertas, né? No Brasil a gente está acostumado a uma questão de que você fica 5 minutos conversando com alguém na fila do pão e aí já troca o telefone e já sai para tomar um café. E isso, claro, não acontece aqui. De fato, as pessoas elas são muito mais reservadas e elas não têm o costume de falar sobre assuntos pessoais e sobre a sua vida particular com pessoas com quem elas não têm uma intimidade. Por outro lado, o que eu acho é que existem fases da sua vida em que você automaticamente se coloca em situações que fazem com que exista uma facilidade maior em fazer novos amigos, sabe? Principalmente, por exemplo, na época da faculdade, porque na época da faculdade a gente está acostumado a conhecer várias pessoas, a ir para um monte de festa, a conviver com círculos de pessoas diferentes e um que apresenta para o outro, que apresenta para o outro e tal. E tudo isso faz com que você se envolva com pessoas diferentes, com círculos diferentes que têm interesses diferentes. À medida que você vai ficando mais velho, o que acontece é que você vai tendo cada vez menos tempo e aí você começa a estabelecer uma rotina, de forma que o seu ciclo, né, a sua vida, ela vai se engessando, entende? E aí você acaba não tendo nem tempo e nem disponibilidade mesmo para ficar fazendo novos amigos, né? Porque você tem ali a sua rotina de trabalho, aí às vezes você tá num relacionamento, à medida que vai ficando mais velho tem filhos também, e aí tudo isso vai trazendo uma série de outras responsabilidades e de prioridades na sua vida. Então a tendência é que à medida que você fica mais velho, você meio que se fecha ali no seu círculo de família e amigos e acaba convivendo meio que sempre com as mesmas pessoas. E aí, uma vez que você tem essa rotina estabelecida, a menos que uma das pessoas que já tá no seu meio traga novas pessoas pra roda, você não necessariamente vai ficar se colocando em situações que facilitem conhecer pessoas novas, entende? Um exemplo que eu gosto de mencionar nesse contexto é, por exemplo, intercâmbio. Quando eu morei na Inglaterra, os 2 primeiros amigos que eu fiz lá eram alemães, por exemplo, sabe? Então não teve essa questão de frieza, de distância, eles foram super legais, me ajudaram um monte com várias coisas ali naquele período de adaptação, quando eu tinha recém-chegado no lugar onde eu ia morar, e eram pessoas muito legais, incríveis e com quem eu me dei muito bem logo de cara, sabe? Além disso, a maioria do pessoal que faz intercâmbio ou acabou de terminar o colégio ou tá na faculdade, né, trancou a faculdade e foi fazer intercâmbio, ou acabou de sair da faculdade. Então, via de regra, também é um pessoal aí um pouco mais novo e aí por conta disso já tá também um pouco mais disposto a conhecer pessoas novas e a fazer novos amigos. Só que intercâmbio é aquela coisa, né? Geralmente todo mundo já estuda na mesma escola. Aí existem um grupo de pessoas que moram nas mesmas repúblicas. Todo mundo vai pra festa junto. A escola de idiomas geralmente faz uma série de eventos culturais, né? Então faz passeio pela cidade, faz viagem no final de semana. Ou então faz aqueles eventos que, um dia, né, todo mundo que é de um certo país vai falar sobre política naquele país. Ou então no outro dia cada um vai trazer uma comida do seu país de origem. origem. E aí todos esses eventos, eles meio que incentivam as pessoas, né, a interagirem mais, a se conhecerem um pouco melhor. E aí, por consequência disso, você acaba fazendo
fazendo amigos nesse tipo de ambiente. Por outro lado, quando eu vim morar na Alemanha, eu já não tava mais nessa fase tão jovial da minha vida, né? Eu já era casada, eu tinha uma preocupação muito grande com começar a trabalhar, porque eu não queria ficar fora do mercado de trabalho muito tempo, né? Já que eu já tinha uma carreira relativamente estabelecida ou que estava se desenvolvendo no momento que eu vim para a Alemanha. E além disso, eu não falava alemão. Então, isso dificultava muito também essa questão de criar vínculo com as pessoas daqui, né? Acaba sendo muito mais fácil você conhecer estrangeiros e se fechar ali numa comunidade de estrangeiros do que realmente conhecer pessoas locais. Então eu vou falar sobre 5 coisas que me ajudaram a fazer amigos aqui e permitiram com que eu criasse este meu maravilhoso sistema de apoio que tem hoje em dia. Bom, a primeira dica então é o curso de idioma, né? Como eu mencionei anteriormente, eu não falava alemão quando eu cheguei aqui em Colônia, então uma das primeiras coisas que eu fiz foi me matricular em um curso de idiomas. Como eu tinha essa preocupação com a questão do emprego, eu estava procurando escolas que tivessem aulas ou somente no período da manhã, ou que fosse à noite, assim, ou mais no final do dia, assim, depois das 5 da tarde. E aí, isso meio que exclui da lista aquelas escolas que são mais conhecidas, principalmente pelos cursos de alemão super intensivo, né, que você começa, digamos, às 10 da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Por exemplo, a VHS. Então, eu acabei indo estudar numa outra escola que não é tão conhecida, justamente porque apesar do curso ser intensivo, as aulas elas começavam um pouco mais cedo e até o 12:30, porque eu queria ter esse outro tempo para fazer essas outras coisas, né, procurar emprego, enfim, resolver outras questões. E aí, como eu tava num curso que era de um período só, digamos assim, era mais no período da manhã do que bem no meio do dia, eu tive a sorte de cair numa turma em que tinham várias pessoas que não só tinham mais ou menos a mesma faixa etária que eu, ou que eram um pouco mais velhas, mas eram cônjuges de alemães, sabe? Eram pessoas que estavam vindo pra cá pra ficar com seus companheiros, então eram estrangeiros, mas que já tinham ali um pezinho um pouco mais perto na Alemanha. Então, aí lógico, pela convivência do dia a dia, às vezes a gente, como a aula acabava, por exemplo, 12:30, a gente depois da aula às vezes saía pra almoçar e aí conversava e acabava fazendo um plano no final de semana e aí eu acabava conhecendo, digamos, os cônjuges dessas pessoas, o que fez com que no futuro depois eu conhecesse mais e mais pessoas locais, né? Porque daí você cria ali um vínculo com aquele casal, aí depois tem uma festa de aniversário, que aí você conhece mais um círculo um pouco maior de pessoas, e aí isso meio que tem um efeito dominó que faz com que você acabe conhecendo mais pessoas. Então, essa é uma recomendação que eu tenho, né, para prestar atenção nessa questão aí do curso de idiomas, porque realmente ajuda bastante. A segunda dica é investir nos seus hobbies, né? Então, pensar um pouco no que você já gostava de fazer antes e ir atrás de clubes que ofereçam esse tipo de coisa. Então, eu já ouvi muitas pessoas falarem, por exemplo, de grupos de dança, né? Principalmente Zumba, que é uma coisa que tá super em alta agora e é uma aula que você faz em grupo, né? Diferente, por exemplo, de fazer musculação na academia, que você não vai ficar conversando com ninguém, você vai lá e vai fazer os seus exercícios sozinho. Então, procurar investir nesses... Às vezes não precisa ser esporte também, pode ser alguma outra coisa que você tenha interesse, mas que sejam atividades em grupo. Então, sei lá, uma aula de culinária, entende? Alguma coisa nesse sentido, porque você já vai estar se inserindo automaticamente em um grupo que tem um interesse comum ao seu, né? Que é o tal do hobby. Claro que pode existir uma certa dificuldade, né? Pela questão do idioma. Então, se você estiver vindo para a Alemanha nessa mesma condição que eu tava, de não falar o idioma, pode ser que fique um pouco difícil se matricular em algum desses cursos, porque eles geralmente são oferecidos em alemão. Mas aí você pode também ser um pouco malandro nas suas decisões. Eu lembro que uma das pessoas que eu entrevistei nas lives lá do meu
meu Instagram comentou que ele se matriculou ele fazia jiu-jitsu quando ele morava no Brasil, e aí uma das primeiras coisas que ele fez quando se mudou pra Alemanha foi se matricular numa aula de jiu-jitsu também, mesmo sendo em alemão, que ele sabia que não ia entender muita coisa. Mas como o jiu-jitsu é um esporte que ele é muito forte no Brasil, o que aconteceu é que ele chegou na aula de jiu-jitsu e a maioria das pessoas que faziam aula lá eram brasileiros. Então ele acabou conhecendo pessoas que já tinham uma proximidade cultural com ele muito maior, né, porque eram do mesmo país de origem, mas que já estavam na Alemanha há muito tempo, já conheciam outras pessoas aqui, já falavam o idioma, e aí isso acabou facilitando muito a adaptação dele na cidade dele. Então fica a dica de você também procurar atividades que estejam um pouco mais próximas, né, da sua cultura. Então roda de samba, por exemplo, ou grupos de festas latinas, esportes que sejam muito comuns no Brasil, né? Futebol, por exemplo, porque isso pode ajudar também a conhecer pessoas que estejam aí um pouco mais abertas a te receber no grupo. Bom, a terceira dica deste vídeo é frequentar VGs. O que são VGs? São repúblicas, é o termo em alemão que se usa para designar repúblicas. Qual que é o lance do VG? Bom, é um grupo de pessoas, né, que divide uma casa, então já tem aí uma convivência um pouco mais próxima, mas o lance é que, principalmente nas cidades maiores aqui da Alemanha, né, Hamburgo, Berlim, aqui em Colônia, Munique, todas essas bem conhecidas, elas têm um problema imobiliário muito sério. É muito difícil de achar apartamento aqui nessas cidades. Demora muitos meses para conseguir alugar um apartamento, por exemplo, para uma pessoa ou duas pessoas, um casal com filhos, enfim, uma residência assim familiar, sabe? Então o que acontece muito é que o pessoal, quando recém chega na Alemanha e ainda tá se organizando aí com os primeiros passos burocráticos e tal, acaba indo morar em VG porque é um pouco mais fácil, né? Você não precisa daquele monte de documentos, porque o apartamento não necessariamente vai estar no seu nome, você vai alugar um quarto naquele lugar e tal. Aliás, se você quiser dicas para alugar em apartamento, clique aqui em cima que tem vídeo aqui no canal explicando um pouco sobre isso. Mas voltando ao assunto, por conta dessa questão imobiliária, todos os grupos na Alemanha sempre tem uma pessoa que mora em VG. Então, no seu ambiente de trabalho vai ter pelo menos alguém que mora em VG. No seu curso de alemão vai ter uma pessoa que mora em VG. Na sua aula aí de Zumba vai ter alguém que mora em VG ou que vai conhecer alguém que conhece alguém que mora num VG. Porque é uma realidade, entende? Existem muitas pessoas morando em VG aqui. E aí, o lance do VG é que é um lugar de festa, não é mesmo? Porque República adora fazer festa. Então, aqui em Colônia, que tem a grande cultura do carnaval, todos os VGs sempre fazem festa de carnaval. E aí, é aquela festa que você convida um monte de gente, e daí que o amigo traz um amigo, que traz um outro amigo, e vira uma bagunça. Mas, por outro lado, é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas muito legais. Então, a gente tem um casal de amigos, por exemplo, que eles inclusive se conheceram em uma festa, em um VG, e eles estão juntos até hoje, eles casaram, enfim, e é uma história de amor muito bonita, e eles se conheceram numa situação dessas. Então, quem sabe, vai que o amor da sua vida está aí numa festa de VG, não é mesmo? A dica número 4 é se informar sobre eventos culturais que estejam acontecendo na sua cidade, porque isso faz com que você consiga encontrar pequenas comunidades que você pode frequentar e, por conta disso, conhecer pessoas legais que têm os mesmos interesses que você e aquela coisa toda que eu já falei nos itens anteriores. Bons lugares para pesquisar esse tipo de coisa. Grupos do Facebook, né? Existem vários de não sei o que na Alemanha, então, sei lá, mães de pet na Alemanha, bailarinas na Alemanha, guitarristas na Alemanha. E aí você consegue encontrar aí pessoas que têm os mesmos interesses que você e que organizam eventos periodicamente. No site da prefeitura também sempre tem lá uma lista de eventos culturais que estão acontecendo. Então, festivais de rua, né, festivais de música na rua geralmente tem uma série de lugares onde o pessoal palco livre, que o pessoal vai lá, se apresenta e acontece uma festinha na rua e tal. Eventos gastronômicos, então esqueci como chama, mas que tem assim food trucks, né, de várias etnias, e aí o pessoal vai lá e socializa e tal. Noite de museu, que é
super famosa aqui na Alemanha, né? Tem um dia lá no mês em que você consegue, que existem vários ônibus que levam grupos de pessoas em todos os museus da cidade, que os museus ficam abertos a noite inteira, e aí você fica ali naquela muvuca do ônibus e consegue conhecer várias pessoas. Claro que agora não estamos tendo muvucas, né, por causa do coronavírus, mas enfim, 2021 tá aí, gente, vai dar tudo certo. Enfim, se informe sobre esse tipo de evento, porque entra mais ou menos na questão do hobby que eu falei lá no início, né? São pessoas que já têm ali um interesse mais próximo do seu, em que estão ali numa condição social, estão num evento social e aí estão um pouco mais relaxadas e mais dispostas a conhecer pessoas novas. Aqui em Colônia tem uma comunidade muito grande que se chama Rádio Sabor, que começou aí com um grupo de pessoas que organizavam eventos de música latina e reggaeton, e aí o negócio foi tomando uma proporção muito grande e hoje eles têm assim festas e eventos e coisas que acontecem todo final de semana pela cidade. De novo, não neste momento, né, por conta da situação, mas até então eles tinham eventos que aconteciam todo o final de semana e conheci pessoas muito legais lá, então vale a pena, fica aí a recomendação também para conferir este tipo de evento. Bom, e o último item desta lista é uma recomendação um pouco mais séria e menos baladeira, que tem a ver com ambiente de trabalho. Por quê? Os alemães, de forma geral, como eu comentei lá no início, eles não gostam de ficar falando muito sobre a vida pessoal em determinadas situações, né? Então, você dificilmente vai criar um vínculo com uma pessoa falando sobre o tempo, né? E geralmente é isso que acontece quando você tá num ambiente de trabalho, porque, enfim, você tá trabalhando lá no escritório e aí ou você fala sobre coisas de trabalho ou você fala sobre amenidades, porque as pessoas, elas não necessariamente se conhecem muito bem e são muito próximas. Além disso, por conta da cultura do work-life balance, que é super forte aqui na Alemanha, as pessoas, elas têm o costume de chegar no trabalho, começar a trabalhar de uma forma muito eficiente, ficar 8 horas no escritório e ir embora para casa. Então, como a pausa do almoço ela não é obrigatória, existem muitas pessoas que não param para almoçar, ou elas comem uma coisinha na frente do computador e vão embora depois do expediente. Mas sempre tem o grupo do almoço, ou seja, sempre tem o grupo das pessoas que almoçam na empresa, faz uma pausa ali de 15 minutos, 30 minutos, leva uma marmita e senta em algum canto para almoçar, ou vai no parque quando o tempo tá bom, né, nos dias de verão, ou geralmente as empresas que não têm cantina, elas têm pelo menos uma cantina, que eu quero dizer refeitório, né, que serve almoço e tal. Geralmente eles têm pelo menos uma cozinha ou uma sala grande com várias mesas, onde o pessoal que leva lanche de casa pode sentar, socializar e fazer uma refeição. Então é super válido que você se coloque nesse tipo de situação, sabe? Mesmo que você queira ir para casa mais cedo no início, não queira fazer a pausa do almoço, talvez valha a pena fazer esse exercício, porque nesse tipo de situação é que as pessoas, elas conversam mais sobre assuntos que não estão relacionados ao trabalho, né? Que são coisas, talvez não necessariamente grandes dilemas da vida, mas que, sei lá, vão falar sobre coisas, né? Algum seriado que eles estão assistindo, alguma notícia que passou no jornal, alguma outra coisa que tá acontecendo. E aí, aos poucos, você vai conseguindo conhecer as pessoas um pouco melhor, elas vão conseguindo te conhecer um pouco melhor. E aí, quando, né, os valores são um pouco parecidos e as pessoas, elas têm ali uma certa química, aí você consegue fazer amigos. Então vale a pena você se colocar nessas situações que são um pouco mais informais, mesmo que no início seja um pouco esquisito, né? Porque parece meio que como se você... Sabe quando você vai estudar num colégio novo? É mais ou menos essa a vibe, entendeu? Porque você chega lá e aí meio que você não sabe sobre o que falar e como se comportar e tal, e aí tipo, você vai chegar na mesa e posso sentar aqui com vocês? É bem assim, mas ajuda, sabe? Grandes amigas que eu tenho hoje, que são super especiais pra mim, eu conheci no intervalo do almoço em alguns lugares onde eu trabalhei. Então,
fica aí a dica. Bom, então é isso. Essas foram as minhas 5 dicas para fazer amigos na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado. Se você por acaso é moderador aí de algum grupo no Facebook que se reúne para jogar futebol, ou que dá aulas de dança, ou que faz qualquer outra coisa divertida aqui na Alemanha, deixa nos comentários pro pessoal ir se conhecendo e criando grupos de amigos. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante com a divulgação. Um beijo e até o próximo vídeo.